Então vamos lá para o versículo 8. O vento sopra aonde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, no 9, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você sendo mestre, falando do conhecimento dele lá em Israel. Você sendo mestre em Israel e não sabe compreender essa coisa, aqui ó, Jesus está falando no Espírito. Então o vento sopra onde ele quer, mas você não sabe nem para onde ele vem, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Todo que é nascido do Espírito é Espírito. Então Nicodemos, ele é mestre, mas ele não entende por quê? Porque falta nele o Espírito. O que a gente tem hoje em abundância, glória a Deus por isso na nossa vida, mas não utilizamos, que é o Espírito Santo, Nicodemos não tinha. Em verdade, no 11 vai falar assim: em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vivemos, mas vocês não acreditam o nosso testemunho. Gente, ó que tremendo. Ó que tremendo. Você só vai falar daquilo que você conhece, daquilo que você domina. Se você é cristão e não domina o evangelho, como que você vai dar testemunho do que você vive? E a palavra de Deus fala lá no capítulo 2 que João Batista ele era testemunho da vinda de Cristo. Ó, você é testemunha da volta de Cristo. Mas para que você seja uma testemunha real, uma testemunha verdadeira, você tem que viver o evangelho. Você tem que saber quem é Cristo. Você tem que dar testemunha. Você tem que viver no Espírito. Não pode faltar o Espírito Santo de você, igual faltava de Nicodemos. Por quê? Porque quando a pessoa estiver ali falando do Espírito e você estiver na carne, quem é nascido da carne, é carne, conforme fala no versículo 6. Se você é nascido da carne, você vai entender as coisas da carne. Se você viver no mundo, você vai entender as coisas do mundo. Então, a nossa vida familiar, no casamento, com os filhos, nós temos que viver ela no mundo espiritual para entender o mundo espiritual na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Viver em Cristo Jesus no Espírito Santo, para que podemos dar testemunha e para que as pessoas ouçam e acreditem naquilo que nós estamos falando. Um dos nossos problemas hoje que a igreja enfrenta é que as pessoas dão testemunho, mas não vivem o que estão falando. Então é muito complicado a outra pessoa que está na carne, que vive na carne, que não tem o espírito, entender esse testemunho. Qual que é a visão dela? Vai ser a visão da carne, não a visão do espírito. É o que está acontecendo com Nicodemos aqui nesse diálogo com Jesus. Vamos lá para o 12? Se você não crer quando falo sobre as coisas da terra, oh, nossa Deus do céu, tremenda. Como crerão se eu lhes falar das celestiais? Gente, não tem como a gente entender o plano superior, o mundo celestial, se a gente está na carne. Se a gente não vive no espírito. Nicodemos aqui, com todo o conhecimento dele, com toda a bagagem ali de mestre em Israel, não estava conseguindo compreender o que Jesus está falando numa simplicidade, citando Joel 2:28 para ele, porque eles conheciam Joel 2:28, ele sabia. É tanto que ele fala que o que Jesus faz lá no capítulo 2, no versículo 2, de João 3:2, que Jesus faz aquelas coisas porque Deus é com ele. Então ele já vê a divindade de Jesus, mas falta o Espírito para ele compreender a magnitude que é ali Jesus na frente dele. Então, como que você vai querer compreender as coisas celestiais? Se a gente vive falando das coisas do mundo, as coisas naturais.
Para a gente entender as coisas celestiais, tem que nascer de novo, tem que ter o Espírito Santo. Não adianta. Não adianta, porque sem o Espírito Santo, você não consegue entender o mundo espiritual. Aí Jesus vem aqui e fala assim: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus agora vai citar Números 21, capítulo 21, versículos 5 e 9. Jesus, sabendo que ele era judeu, que ele conhecia a palavra, aí Jesus vai falar assim, ó, no 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Pra, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Versículo 15. Então, Jesus falando com Nicodemos aqui, olha, quem veio do céu? Jesus está falando, ó, você está na frente daquele que veio do céu. E fala, ó, eu vim do céu. Então, eu conheço as coisas que vêm de lá. Eu sei como lá funciona. E para você entender as coisas que vêm de lá, é necessário que você tenha o Espírito Santo. É necessário nascer de novo, né? Você tem que nascer de novo da água, né? E no Espírito Santo. Gente, você quer compreender a palavra de Deus com mais profundidade? Você já foi batizado. Você levantou a mão e aceitou Jesus. Aqueles que não fez ainda, vai, se entrega a Jesus, você vai entender o que Jesus está fazendo no nosso meio. E aí aqui está uma das mensagens do Evangelho. Você pode nascer de novo e começar uma nova vida a partir de Cristo Jesus. Você que já aceitou, já foi batizado, e não mudou a sua história ainda, não é por culpa do Evangelho, não é por culpa de Jesus, não é por culpa do Espírito Santo. É porque realmente você não nasceu de novo. Está faltando em você o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é bem clara, para a gente entender o mundo espiritual, é necessário ter o Espírito Santo. É necessário a gente cumprir alguns princípios, alguns propósitos. Então, você quer mudar a sua vida, mudar a sua história? Você pode. Deus nos deixou uma porta que a gente pode abrir, entrar e viver algo sobrenatural. Sobrenatural. Essa a mensagem do evangelho. Deus está falando para você assim, ó. A palavra de Deus fala: o que você fez para trás vai ser apagado. Agora, é daqui para frente, a partir do momento que você deixa o Espírito Santo entrar em você, a partir do momento que você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, a partir do momento que o Espírito Santo guie você, as coisas mudam. As coisas mudam. Imagina essa mensagem, você tem ideia como que essa mensagem é poderosa? Imagina uma prostituta ouvindo essa mensagem. Que ela pode nascer de novo, que ela pode ter uma nova vida, que ela pode ter uma nova história, que tudo para ela pode ser diferente. Para ela vai ser o quê? Uma boa notícia, boas novas. Imagina para um pecador ouvindo isso, que os pecados dele estão perdoados, que a vida dele pode ser diferente. Para ele é o quê? Uma boa notícia, boas novas. Imagina para uma pessoa que vive em depressão, que é o mal do século, tá? Nós estamos aí no mal do século. Imagina essa pessoa em depressão. E eu falo assim: Jesus pode curar, Jesus pode mudar a sua mente, mudar a sua história. Isso é uma boa notícia, boas novas. Mas para os fariseus, para aquelas pessoas que não acreditam, o evangelho é uma ofensa. Os religiosos, eles não querem abrir mão de tudo. Igual eles mataram Jesus por causa da questão religiosa.
né? É uma das coisas ali que levaram eles a pensar, ó, se Jesus, se essa pessoa que vem aí, filho de Maria e José, realmente é o homem que vai mudar a história, nós vamos perder tudo. E é isso que eles tinham medo. Então, eles queriam matar Jesus e para eles o evangelho não é uma boa notícia. Então, eles não querem que esse evangelho propague o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Você entendeu que a essência do evangelho é simples? É só a gente se posicionar que as coisas mudam. É necessário que você se posicione para que as coisas possam mudar em você. Amém? O versículo 5, só dando uma recapitulada, nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascer da água? É a palavra. O que é nascer do Espírito? O Espírito Santo. Então você tem que ter o quê? A palavra e o Espírito, para que você possa entender o mundo espiritual e poder dar testemunha do que Jesus fez, do que Jesus está fazendo e do que Jesus vai fazer. Porque você é testemunha da volta de Cristo. Mas se você não tem o conhecimento da palavra, você vai ficar igual Nicodemos aqui, sem o Espírito e sem entender o que Jesus estava falando com ele. Então, você tem que mudar o seu DNA, você tem que mudar a sua maturidade, você tem que renovar a sua mente. Irmãos, muda a mente, muda a mente. Chegou no Evangelho, muda a mente. Você que já está, muda a mente. Romanos vai falar que nós precisamos de uma renovação da nossa mente, porque para entender o mundo espiritual, porque senão você fica perdido, né? Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, que porção maravilhosa, né? Deus é bom demais. Olha o versículo 12. Se você não crer quando eu falo sobre as coisas da terra, como vocês crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? É fé no invisível, irmão. Jesus está falando aqui. Hoje nós vivemos aqui é na fé no invisível. No invisível de quê? No invisível de Deus. No invisível de Deus. Você tem fé e acredita, é nascido de novo da água e do Espírito, tudo vai mudar, tudo vai ser transformado. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio porque a palavra de Deus nos dá essa segurança. Amém? Então, no 14, para finalizar aqui, Jesus vem falando que é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para você nascer de novo, você não precisa fazer mais nada. Jesus já fez tudo ali na cruz. Jesus foi levantado. Jesus foi crucificado para que eu, você, a nossa família tenhamos a liberdade de chegar ao Pai. Então, assim, irmãos, só deixa Jesus entrar e mudar a sua história. Deixa Jesus tirar tudo aquilo que vem te atrapalhando. Mas para Jesus fazer isso, você tem que autorizar. Como que eu faço isso para autorizar? Aceite Ele como o único suficiente Salvador de sua vida. Porque também não tem como você não estar na igreja, não estar sendo cuidado por um pastor, você não está em comunhão. Eu leio a Bíblia em casa, mas não é a mesma coisa. Porque Jesus, se fosse para ler a Bíblia em casa, Jesus deixava para a gente assim, ó, a partir de agora, no versículo tal, todos têm que ler a Bíblia em casa, sozinho, um canto, fechado. Não. É tanto que nós temos que dar testemunho da volta dele. Para as pessoas que ainda não ouviram essa boa nova, um evangelho que nos liberta, um evangelho que nos salva, um evangelho que muda a nossa história. Então, Jesus já foi levantado. Jesus foi levantado, foi pregado na cruz. E sobre ele foi todas as nossas dores, doenças, tudo foi sobre ele ali.
tudo para que eu e você possamos viver o evangelho verdadeiro, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu lar, sua família, seu trabalho, que Deus possa abençoar seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Encerramos por aqui o capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Que maravilha esse diálogo de Nicodemos. Se eu falei muito rápido, volte no vídeo, vê de novo, vê quantas vezes você achar interessante, porque quanto mais você vê, mais você vai aprender. Quanto mais você vê, mais você vai ler a palavra. Leia do versículo 1 ao 15. Você que está nos acompanhando, já deixo como tarefa para você o versículo 16 ao 30. Ai, Deus! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Essa porção também é tremenda. Vai nos ensinar muita coisa. Então, já lê lá o versículo do 1 ao 15 e depois do 16 ao 30, e Deus vai falar muito ao seu coração. Lembrando que o nosso objetivo é qual? Nosso objetivo é, amar mais a palavra de Deus. Amém? Para quê? Para termos facilidade à adoração e ao culto ao Deus conforme ele merece. Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo está à procura de verdadeiros adoradores. E só vai ser verdadeiros adoradores aquele que conhece a palavra, aquele que conhece Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, muito obrigado. Que Deus te abençoe aí, te ilumine, te guarde, te dê um excelente dia, noite, semana, mês, né? Que ele possa guardar você. Lembrando a você, se você quiser contribuir para estar nos ajudando, nosso Pix está passando aí, né? josivansilva@gmail.com, e nos segue nas nossas redes sociais. Josivan Silva Clube 936, nós estamos preparando algo muito legal para vocês aí. Inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, e que Deus te abençoe.